E eu gostaria muito que você comentasse sobre outra coisa que eu acho que está lá na Arca. Acho não, tenho certeza, está lá na Arca, que é sobre o aterramento. Sobre essa técnica relativamente simples de conexão. Só para não dizer que, assim, realmente eu pensei em todas as classes sociais financeiras. Exatamente. Né? Então, ou seja, são soluções do literalmente gratuito até as soluções que realmente pessoas que têm dinheiro vão poder fazer. Mas eu tô colocando o máximo, e estou colocando basicamente aquilo que você não vai precisar de uma receita médica, por exemplo. Porque Excelente. aí você, né, quem puder ir ao médico, ótimo, vai obter a receita médica com o médico. Então, eu estou ensinando aquilo que é para você ser autônomo. E uma das coisas mais simples que a gente deve fazer, que a gente perdeu, infelizmente, é o aterramento. O aterramento é o quê, gente? É você colocar o seu pé descalço na terra, na grama, na areia. Até pode ser no cimento, se você não tiver outra possibilidade, mas o ideal é que você busque algo que tenha uma conexão mais natural. Então, o que é isso? A terra, ela captura esse excesso de energia que você está acumulando, que vem das frequências eletromagnéticas. E também excesso de toxinas que ficam presentes no seu corpo. A gente também sabe que a geoterapia, ela também, vou falar mais amplamente disso lá na Arca, mas a geoterapia é o quê? É não somente o aterramento, mas você também fazer o uso de argilas e astros. Tem vários tipos de argilas, né? Que é para a gente poder se conectar e fazer não somente conexão, mas fazer a remoção através da pele. Olha que legal. Porque da mesma forma que entra, sai. Não tem ninguém aqui no Brasil que pode mandar um presente para você, não? Que manda coisas para você frequentemente. Eu vou te mandar uma argilha sensacional de presente. Faço questão. Eu gosto, eu aceito. Eu vou te dizer porque aqui no Mato Grosso do Sul existe um ativo preciosíssimo, que é uma argila vermelha. O ecossistema Daquila, inclusive, é detentora dessa tecnologia aqui no Brasil. E enfim, ela gerou uma série de produtos ligados à beleza, inclusive, mas o próprio pó da argila, quando diluído em um pouco de água, é maravilhoso para o processo de desintoxicação, desinflamação do organismo. É instruído, inclusive, que uma vez por mês passa no corpo inteiro. Exatamente. E aí eu ensino isso também na Arca, não somente com argilas, mas com outras substâncias também, de fazer também, além do que a gente puder para fazer ingestão e tudo, a gente também, o que for possível fazer de forma tópica, a gente vai fazer também. E a geoterapia, ela é excelente, porque quando a pessoa está muito intoxicada, muito inflamada, muito doente, a gente tem que associar, porque somente ingestão, somente outras formas não fazem uma detoxificação imediata. Fazem é um processo, só que a pessoa muitas vezes pode já estar no momento já de falência, né? Os órgãos já podem estar ali paralisando, então põe essa pessoa não somente na geoterapia, mas também no uso de tudo que for possível, que for indicado, né? E uma outra coisa, não somente a gente falou das frequências, então aterramento, gente, e um dos mais poderosos é aquele que você anda. Aí, no caso, também tem o rio, né? O leito do rio. Então, aquele que você anda na terra com o pezinho na água. Aí, ó. Delícia. Esse é o melhor de todos, porque você está não somente aterrado na terra, como você ainda está sofrendo ali a atividade daquela água que tem a propriedade que eu comentei, que também inclui as frequências. E aí, entrando nas frequências, também uma das grandes soluções são, além das frequências sonoras, a gente tem as frequências. A da luz a gente não está utilizando tanto, porque através de muitos estudos de produção dessa substância, a gente tem ali a informação de que eles crescem com a luz, né? Inclusive, as luzes de LED foram um preparo da população também. Eu olhando para minha luz de LED aqui nesse momento. Substituíram todas as luzes de LED para que a gente ficasse mais suscetível e que essas ondas do LED já adoecem por si só. Então, a gente não está usando muito essa frequência, mas tem as frequências que são diretas no nosso organismo.
Então, essas frequências são frequências muito importantes, que eu também vou mostrar na Arca, e que são umas soluções mais rápidas também. A questão do cobre segue valendo? Assim, eu te confesso que quando eu comecei a olhar seu material, eu entrei na internet, dei um Google, falei, gente, como é que eu compro uma pulseira de cobre? E talvez você possa nos ajudar nisso. Porque eu vi que tem umas abertinhas, tem umas que são fechadas. Aí, eu não sei como é que a gente vê a autenticidade disso. E ainda sobre o cobre, eu vi lá a questão das fitas adesivas que você menciona. Aí, de novo, você dá um Google, você vê um monte de opção. Como é que a gente faz para escolher? Ah, exatamente. Exatamente, eu vi uma fita parecida com essa. Essa fita aqui, eu recomendo para você botar nos aparelhos e em casa, na parede, na porta. Isso aqui tem tem 3 funções. Vou sintetizar, tem mais, mas tem 3 funções. Uma eu não costumo falar, porque causa pânico. Mete bronca. Tá. Então, vou falar mais suave primeiro. Primeira, o cobre ele tem propriedades biológicas muito importantes. Ele ajuda nesse potencial zeta do sangue. Ele ajuda a fluidificar, entre aspas, digamos assim, o sangue, tá? De uma maneira bem, como a gente pode considerar uma espécie de geoterapia, considerando que é um mineral, né, um metal, mas que é da Terra. Então, a gente tem essa propriedade também geoterapêutica do cobre. Ele é diamagnético, então, apesar dele ser um excelente condutor elétrico, excelente, ele conduz mesmo eletricidade, mas ele repele o magnetismo. E aí, por que o ideal, vou mostrar aqui, é que as pulseiras sejam fechadas? Eu tenho muita coisa, porque assim, agora eu estou realmente parecendo uma cigana. Por ser dentista, eu nunca usei pulseira. Então, agora, você vê, eu estou sem pulseira e tô com, né? Agora, se eu colocar todas as minhas, essa aqui eu ganhei do pessoal que mandou do Brasil, o pessoal do AquaQuest, que está fazendo para a gente como parceria também. E aí eu pedi para que fosse fechada. Então, ela deve ser fechada com fecho, ou ela pode ser fechada assim, ó. Meio que, tá vendo? Sobreposta. Por quê? Porque esse circuito elétrico não é descarregado na sua pele. A eletricidade fica, mas ela não é descarregada para a pele. E o magnetismo é repelido. Ok. Então, essa é a segunda função. A terceira função é que uma das coisas que eles têm para usar contra a gente, além da manipulação mental, do controle mental, é algo que vai sair do controle porque mexe na questão da amígdala, e aí a gente pode entrar até num termo que é uma questão de significado, que não é um termo que pode ser ridicularizado. Quando a gente fala das pessoas virarem zumbis. Quando as pessoas viram zumbis, no desse caso, é que elas vão perder o bom senso e elas vão perder o limite de agir mediante um comando ou impulso. E isso aqui vai confundir um dos sinais atrativos, né, que é o cheiro. Então, o uso do cobre no corpo, ele vai ter uma tendência a afastar essas pessoas que virarão animais. E a gente já tem imagens dessas pessoas. É importante que uma das coisas que as pessoas estão vendo muito e me relatando muito é que normalmente, agora, né, ultimamente, as pessoas têm tirado a roupa, andando nuas na rua. E isso vem da amígdala, é uma amígdala dominada. Pode ser até pelo parasita, mas pode ser pelo GRAF. Pessoal, aqui a amígdala, nós não estamos falando da amígdala aqui, não. Amígdala cerebral. Aqui, isso. Desculpa. A amígdala sem cerebral problema. Faz parte do sistema límbico, que é esse sistema que a gente está, que eu estou falando aqui para vocês, que é um sistema de fácil, não, né? Que é o sistema que, se você manipula esse sistema através de um controle, você faz com que a pessoa perca a noção do nível de agressividade, do nível de sexualidade, do nível de libido e do nível de coragem.
E quando você também afeta essa parte, o sistema límbico tem uma parte motora, que é o núcleo caudado, que tem uma associação também com o cerebelo, que é também responsável pelo movimento e pela ação e pelo nível de força. E aí, quando você também controla isso, que é o que a gente está vendo já, essas pessoas vão começar a atacar os outros, você vai reconhecer porque elas estão. Se você vê uma pessoa nua na rua, cuidado também, porque aí tem uma outra coisa muito complicada de falar, que vai ser difícil fazer as pessoas realizarem isso. As pessoas tendem a imitar. Então, se você correr, ela corre atrás de você. Se você atacar, ela te ataca igual. É o neurônio espelho, né? Assim, considerando que o termo neurônio espelho a gente usa para as crianças, quando elas estão aprendendo os movimentos, não dá, é difícil equiparar esse termo, mas é como se fosse um neurônio espelho. Então, ela vai imitar tudo que você fizer. Então, se você correr, ela vai correr. Se você atacar, ela vai atacar. Então, assim, fica parado. Como? Tipo, é o lobo vindo na sua direção, você vai ficar parado? Muito complicado. Isso explica muito essa onda de ataques e de pânico. Recentemente, aqui no Brasil, teve uma onda de ataques em escolas, assim, teve não, que gerou... Tá tendo, e gerou uma onda de pânico mesmo, generalizado. O que também me parece coisas de agenda, sabe? Porque então, o pânico, ele nos deixa vulneráveis. Eles não deixam... Por isso que eu levantei, Carol. Porque quando eu comecei a ver os ataques sequenciais nas escolas, eu falei, começou, eu preciso falar. Preciso falar. Porque se eu não falar, as pessoas vão achar que isso é psicopatia. E não é. É controle mental. A polícia, dentro das delegacias, aconteceu de novo. Então, é isso. A gente já está vendo o princípio disso tudo. Então, essa questão, as pessoas vão perder o que é humano e vão virar animais. Se você vir ou ouvir alguém falando fulano está pelado na rua, nem saia de casa para ver. Não saia de casa para ver. Porque você pode ser atacado. Essa pessoa pode simplesmente estar andando nua, porque tem os níveis de susceptibilidade a esse comando também, considerando o corpo perfeito, tá? Então, tem os níveis de susceptibilidade. Só que vai chegar um momento em que essa agenda vai intensificar esse comando e esse sinal. E aí vai ser aquele momento que tem escrito, né, que nunca houve e nunca haverá. Um momento igual a... Minha dica para vocês, meus amigos, com todo respeito a você, doutora Juliana, é que vocês duvidem da doutora Juliana e vão atrás dessas informações para ver o que está acontecendo. E talvez vocês cheguem à conclusão de que isso não está tão distante assim. Então, galera, cobre. Quando você fala eu ia falar durex de cobre, mas não é essa a expressão certa. Isso. A gente coloca isso pregado mesmo na televisão da gente, pregado mesmo na porta. O meu celular, eu acabei deixando ele bem elétrico, né? Então eu vou trocar, eu vou tirar. Mas tem o pessoal também já está fazendo a plaquinha para botar no celular, ó. É melhor do que isso aqui. Olha, eu assim, para o eletromagnetismo funciona, mas eu sinto a eletricidade nas minhas mãos. Agora, a fita de cobre, realmente, eu recomendo para você botar na porta, tanto do lado de dentro de casa, como do lado de fora. Nas janelas. Porque tem gente... porque eu realmente não queria criar pânico, mas é uma coisa que é importante falar, né? Tem gente já quebrando as portas para entrar. Prevenção, galera. Prevenção. Assim... minimamente no cenário mais otimista, porque a gente é sempre muito otimista aqui, vai diminuir o eletromagnetismo excessivo que a gente está exposto dentro de casa. Exatamente. Não é verdade? E diversos outros instrumentos que tem para isso também. Eu vou mostrar muita coisa na arca, planta, a própria eletrocultura vai ajudar muito a gente. Eu vou ensinar a fazer eletronite, orgonite, tanta coisa que a gente pode fazer. Então, o quanto mais ferramentas as pessoas tiverem conhecimento, por isso que eu não vou dar uma lista, eu preciso ensinar as pessoas a terem o discernimento de, muito em breve, terem que selecionar, optar, fazer, construir, whatever, entendeu? Perfeito. Então,
para isso tem que ter conhecimento. E como a gente sabe que a questão é justamente o conhecimento, por isso que as pessoas padecem, por isso que as pessoas fizeram fila para a Jussara, por falta de conhecimento. E desespero. Então eu não vou chegar e dar uma lista como se eu estivesse induzindo as pessoas, façam isso. Não, eu quero que elas tenham discernimento por causa do conhecimento que elas vão adquirir ali.